Tá vendo, Paulinho? Tá falando que ele é o multi-homem, né? Agora, minha gente, vamos lá. O programa hoje tá maravilhoso. No Papo Reto, fala do seguinte tema: racismo e saúde mental. Por isso, antes da gente falar, nós vamos chamar aqui o nosso querido Gabriel Monteiro, mas antes eu gostaria que você prestasse atenção nesse VT sobre o assunto. Dá uma olhadinha. Se há algo que, para a tristeza de todos nós, ainda existe, é o racismo. A ideia de uma etnia superior a outra, infelizmente, ainda é propagada por indivíduos preconceituosos que apenas atrasam a evolução da sociedade. Claro que, além de um problema social, o racismo acarreta em inúmeros problemas para a pessoa que sofre por conta da humilhação e da vergonha que o ato provoca. Muitos acabam tendo a saúde mental afetada, causando muitas vezes ansiedade e estresse, entre outros sentimentos. Isto costuma acontecer pois a vítima acaba tentando por muitas vezes adivinhar o que o outro cidadão vai dizer ou qual será a sua atitude perante determinada situação. No Papo Reto de hoje, vamos entender como o racismo pode afetar a saúde mental das pessoas. Acompanhe. Minha gente, é um assunto aí antigo, um dos mais antigos que existe e ainda parece estar sempre atual, né? Infelizmente. Mas vamos lá, padre, eu tenho a alegria de ter aqui mais uma vez para falar conosco, vai conversar com a gente. Ele, meu querido Gabriel Monteiro. Boa tarde, Gabriel. Deixa eu ver. Oh, boa. Tá ouvindo bem o padre aí, Gabriel? Tô, tudo tranquilo. Legal. Ô, Gabriel, então olha aqui, ó, nós estamos com esse assunto, né, em pauta aí, o assunto já, como eu falei, um dos mais antigos do mundo e parece que quando dá a impressão que a sociedade está progredindo, está tendo uma melhora em muitos níveis, de repente, quando você vai ver, ainda existe um racismo tremendo em várias partes do mundo e às vezes muito perto da gente, né? Então eu queria já começar fazendo uma pergunta para você, Gabriel. Por exemplo, o racismo, eu achei até legal uma pergunta que nós elaboramos aqui. Por exemplo, a sociedade racista, né, ou as pessoas, mas vamos falar de uma sociedade racista, ela é resultado do quê para ser racista? Como que você, como psicólogo, você entende que ou alguém, ou uma sociedade, ou alguns, né, uma sociedade racista, ela é um resultado do quê? Por que existe isso? Se a gente for parar para pensar, né, padre, essa história, infelizmente, esse preconceito, esse racismo, ele vem de uma questão muito social e histórica, né? Então, desde da época da colonização, né, que os negros foram trazidos para cá, para o Brasil, e eram considerados aí abaixo do ser humano, né? Eram considerados pessoas inferiores em todos os aspectos. Isso foi se perpetuando, né? Então, a ideia de que isso ainda exista hoje em dia, depois de tantos e tantos e tantos anos, entristece, né? Para nós, entristece. E as pessoas, né? As pessoas negras, elas ainda sofrem um preconceito muito grande de acordo com esse histórico, né, que não acaba nunca, essa perpetuação desse racismo que, graças a Deus, é considerado crime hoje em dia, mas que ele é muito silencioso, né, em alguns aspectos. Então, as pessoas, elas acabam tendo comportamentos racistas e acham que não são, né? Então, se perpetua em pequenas coisas, né, grandes e pequenas coisas. E também na parte, por que continua o Brasil sendo um país bastante racista? Também por falta de incentivo dos governos e tal, para
tanto ajudar a população negra de forma geral, né, tanto na parte da saúde, na parte de estudo, enfim, mas também a conscientizar as pessoas, os brancos, né, as pessoas brancas, de entender realmente essa história, as dificuldades. Então, trazer esse entendimento para as pessoas para terem comportamentos melhores, né, entenderem de uma forma muito mais consciente a história e todo o sofrimento e toda a dor que a população negra passa, né? Sempre passou. É verdade. E sempre a gente sabe que é só você estudar um pouquinho básico da história, todos nós vamos analisar que o poder, aqueles que dominaram as sociedades, aqueles que começaram a reinar, a se colocar diante das decisões no mundo, sempre foram chamados brancos, né? Então, eles se acham superiores, sempre se acharam superiores a toda a raça humana, né? Quer dizer, o ser humano, ele é independente da sua cor, não é? Independente de onde ele nasceu. Porém, só que os que dominaram até hoje o mundo foram sempre essas pessoas que começaram na Europa, de pele clara, às vezes dos olhos claros, e foram imperando no mundo. Então, quando você vê um ser humano que ele é de uma cor, de uma pele afrodescendente, alguma coisa, sempre é visto, né, como uma coisa rebaixada, como nem se fosse um ser humano. E isso ainda respinga, né, em todas as nações do mundo inteiro. Agora, uma pessoa que ela é levada pelo racismo de alguém, né, um irmão nosso afrodescendente, quais seriam as sequelas que ficam dentro da cabeça de uma pessoa que ela é zoada porque ela é negra ou porque ela é diferente? Quais são as sequelas psicológicas que isso ocasiona? Legal. E só para deixar bem claro essa sua última fala, né, padre, para reforçar ainda, sim, o entendimento de que o racismo ele não é não se pode levar o racismo só por um aspecto biológico ou fenotípico, né? Sim. Mas sim, ele tem que ser entendido, compreendido como uma questão realmente de uma dimensão tanto histórica quanto social, né? Então é muito mais profundo, sim, do que simplesmente a cor da pele e tudo mais, né? Agora, dentro do que você perguntou, né, padre, assim, quais são as questões emocionais que o racismo gera, né, na pessoa que sofre o preconceito, são devastadores, né? Então, assim, se a gente for parar para refletir, o racismo ele acaba sendo tão terrível de forma geral, sim, que ele impede a pessoa de ter uma construção saudável do próprio eu, né? Ou seja, ela fere, ela quebra a autoimagem da pessoa, né? Então, isso afeta diretamente, né, o emocional a princípio, então gera emoções, que são emoções geralmente relacionadas à tristeza, raiva ou até medo, né, de alguma forma. E aí essas emoções, elas geram sentimentos, né, porque vem todo um processo cognitivo que vai gerar o sentimento. E aí esses sentimentos são relacionados a baixa autoestima, né, a inferioridade, processos de vergonha, de culpa, gera muita angústia, né? Gera insegurança. Então, assim, de uma forma geral, gera uma cobrança excessiva em relação à própria pessoa, né? Então, isso tudo faz o quê? Faz com que a pessoa ela não dê e não atinja todo o potencial que ela tem, que ela pode atingir, né? E mais importante, esse sentimento de inferioridade acaba deixando ela afastada de processos positivos para ela, né? Então ela cada vez mais vai se fechando, e aí chega ao ponto, padre, de eu já ter atendido pessoas aqui com essa questão, de gerar transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, transtorno depressivo e até transtornos de estresse crônico, né? Que é o estresse pós-traumático, porque esses atos de racismo, de preconceito, geram trauma na pessoa. Claro, a pessoa. Claro. E aí o que acontece? Ela deixa de ter comportamentos, muitas dessas pessoas que sofrem esse quesito, elas deixam de ter comportamentos que elas deveriam ter naturalmente, que é frequentar lugares, sabe? Ela tem medo de frequentar lugares, ela acha que ela vai sofrer o racismo em qualquer lugar, então isso cada vez mais vai piorando emocionalmente a pessoa. Entendi. Olha,
Já eu vou deixar uma outra pergunta para você, porque também existem, não é bem o racismo, mas a gente sabe que existem pessoas muito humildes, economicamente também, que muitas vezes ela mesma se sente inferior a qualquer outra pessoa, porque às vezes ela está limpando uma rua, ou porque às vezes ela está trabalhando, dentro de uma empresa, ela trabalha numa copa ou para limpar, e às vezes ela não se sente bem perto das outras pessoas. O próprio ser humano de uma descendência afrodescendente, né? Às vezes ele próprio ou ela própria também sente por talvez um trauma histórico, um certo repúdio. E às vezes ninguém está repudiando ela, mas ela toda vez que ela se sente machucada, ela fala, só porque eu sou negro. Então eu queria depois fazer uma pergunta sobre essas questões com você. Mas espera um pouquinho só, porque chegou uma rainha aqui, uma rainha maravilhosa. Espera um pouquinho só, Gabriel. Gente, olha, chegou uma rainha aqui agora e eu quero que você preste bem atenção, porque rainha não é só por causa da beleza dela, ela é rainha por aquilo que ela sabe fazer. Rainha primeiro como mãe, que é uma super mãe aí, hein? Esposa, amiga, mulher, carinhosa. Ela é rainha nisso aí, olha, é rainha dessas composições. Mas o padre está conversando aqui, ó, com o Gabriel, psicólogo, e nós estamos falando sobre essa questão do racismo, né? E as consequências como na saúde mental. Então, vamos lá. Ô, Gabriel, deixa eu dar um exemplo para você, para a gente recapitular aquela pergunta, né? Aconteceu já comigo, né? Assim, outro dia eu estava na paróquia onde estou, uma pessoa, uma mulher, muito bacana. E como eu sempre faço isso, eu precisei fazer uma troca de pessoas de pastoral. Aí eu falei, ó, já terminou seu tempo e tal. E quando eu precisei fazer essa mexida, eu precisei mexer com esta mulher também. E no primeiro momento ela teve uma reação de tipo assim, bem negativa. Ah, o senhor me tirou, o senhor, né? Quer dizer, eu coloquei. Passou um tempo, tirei, dei oportunidade para outras pessoas também. E ela respondeu, não diretamente para mim, mas indiretamente, só porque eu sou morena, eu sou afrodescendente. Quer dizer, claro que não tem nada a ver, eu a chamei. Então a gente percebe que muitas pessoas, talvez por esse trauma histórico, geopolítico que está por trás, etc. e tal, às vezes o ambiente muitas vezes não está desfavorável a ela, muito pelo contrário. Só que quando vem alguma coisa contra, as próprias pessoas podem também ter um racismo, ou não sei se essa é a palavra, ou se defender por causa de um racismo de uma história passada. Isso acontece tanto com pessoas muito pobres, às vezes, ou como pessoas assim. Isso é verdade mesmo? Você tem uma explicação psicológica para isso? É verdade, sempre colocando em jogo, né, o fato de que realmente o racismo ele existe, ele está totalmente na sociedade, né? Então não dá para falar que isso é coisa da cabeça das pessoas e tal. Agora, nesses casos, padre, o que acontece é aquilo que eu falei, né? Uma das questões que gera o fato do racismo acontecer, ou até mesmo os familiares daquela pessoa terem sido vítimas de racismo, é o fato de começar a ter tanto uma baixa autoestima e um sentimento de inferioridade, né? Uma insegurança pelo processo em si, né? E pela vivência negativa, de alguma forma, que ela acaba ficando na defensiva o tempo todo, né? E aí, quando a pessoa está na defensiva o tempo todo, o que acontece? Ela acaba interpretando algo que pode não ter sido realmente o que ela imagina. Imagina que assim, padre, isso serve para qualquer tipo de situação dentro de uma terapia, né? Mas considerando a forma de pensar, né? Quando você está muito negativo ou com pensamentos relacionados a algo muito negativo e tal, você tem uma tendência a filtrar muito isso e a entender qualquer tipo de comportamento como aquele comportamento padrão, né? E aí você toma isso como algo contra teu caráter ou contra
algo relacionado a você, né? Sim. Mas isso é muito comum, é mais comum quando a pessoa já está num processo debilitado emocionalmente, e aí isso gera uma baixa autoestima e um sentimento de inferioridade, que aí faz com que a pessoa tome tudo para si, né? E aí acabe até exagerando em algo que talvez não tenha sido um comportamento racista. Gabriel, sim, só para fazer aquele fechamento, a gente já até estourou nosso tempinho, mas quais seriam os caminhos dentro da psicologia para fazer um tratamento? Tem tratamento para isso, contra o racismo, e quais seriam? Legal. Para a gente finalizar, Padre, eu acho que para falar do tratamento, eu acho importante a gente falar um pouquinho rapidamente da questão da luta antirracista, da questão do lugar de fala, né? Porque, assim, as pessoas podem me ver e falar assim, mas ele não tem lugar de fala para falar sobre isso, né? Sim. Mas a questão maior é assim, os negros, eles têm lugar de fala porque eles vivenciam isso, né? E socialmente, historicamente, eles têm todo o conteúdo. Mas a parte das pessoas que não são negras, que são brancas, asiáticos, enfim, o lugar de fala, na verdade, vira um lugar de escuta, um lugar de escuta empática. Entendi. Então, nesse processo, você tem que... Quais são os comportamentos que você pode ajudar nessa luta antirracista? Na questão de estudar mais sobre isso, né? Ter uma escuta empática. Se você ouvir alguém sendo racista, ir lá e falar que está errado, esse tipo de coisa, né? E mais importante, aí indo para a parte da terapia, é importantíssimo entender que o psicólogo, de forma geral, existe até uma resolução no CRP, né, da psicologia, que mostra para a gente como a gente tem que lidar com as questões raciais, né, de preconceitos e discriminações. Então, é dever, é papel do psicólogo ser antirracista. Né? Então, isso é uma questão que todo psicólogo deve entender e saber como lidar quando a pessoa traz esse tipo de questão dentro de uma terapia. Agora, dentro do processo da pessoa que vem procurar por essa questão, primeiro fazer um acolhimento, né, padre? E lidar com a prevenção e a redução de danos. Então, a pessoa já está lá com um processo de discriminação sendo sofrido, né, ou um bullying e tal. Então, primeiro trabalhar os traumas, a ansiedade, o processo depressivo e tudo mais. E depois, entendendo tudo isso e trabalhando, desenvolver as questões que são importantes para qualquer ser humano, que é autoestima, autoconfiança, né? Empoderar a pessoa para ela entender que ela pode estar em qualquer lugar, né? Ela tem esse direito e ela tem esse poder. E aí, para isso, transformando isso num bem-estar melhor para a pessoa. Maravilha, maravilha. Gabriel, grande abraço para você. Eu, particularmente, gosto demais dos seus raciocínios psicológicos. E tá aí, para quem quiser, Gabriel Monteiro, grande psicólogo e profissional. Gabriel, até a próxima, se Deus quiser. E tamo juntos sempre aí, meu brother. Grande Gabriel. Valeu, tchau, gente. Gente, Gabrielzinho, rapaz, é novo, mas potência na psicologia.